E se toda essa nossa noção de eu, sabe, a identidade, as memórias, tudo que a gente acha que é, e se isso não for tão sólido quanto parece? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, vira de cabeça para baixo a nossa percepção da realidade. É o ponto de ancoragem relacional, ou, para simplificar, par. A ideia aqui é que a nossa identidade é muito, mas muito mais fluida do que a gente costuma imaginar. Olha só essa frase. Ela é tipo o nosso norte, a nossa bússola para essa conversa toda. Pensa assim, existe uma consciência infinita, que é o oceano, e essa consciência cria uma experiência individual, sabe, temporária, que é a gota. Essa metáfora é a chave de tudo. Então, tá. Mas como é que essa analogia funciona na prática, no dia a dia? É exatamente aqui que está o pulo do gato, para a gente entender como algo infinito, uma consciência total, consegue se focar, se concentrar para viver uma experiência finita, localizada, como a nossa. Aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, temos a Lunorava, que é esse termo para a totalidade, para o oceano sem fim, é o todo. Do outro lado, a gente tem o par, que é a gota, o ponto de foco, a experiência finita. Então pensa comigo, a Lunorava é a realidade inteira, sem filtro. E o par? O par é a lente que a gente usa para experimentar um pedacinho dessa realidade de cada vez. Certo, a gente já entendeu a metáfora do oceano e da gota. Mas vamos ser mais diretos. O que é, afinal, esse tal de ponto de ancoragem relacional? Vamos mergulhar na definição dele agora. Aí que está o ponto central. O par é basicamente o mecanismo que permite que a totalidade, o oceano, se contraia por um tempo. É o que cria o que a gente percebe como, bem, como a nossa realidade. A ilusão de um eu separado, de que o tempo corre numa linha reta, de que a nossa identidade é uma coisa só, fixa. É o que dá essa sensação de que a realidade é estável, sabe? Ancorada. E aqui, atenção, porque esse detalhe é importantíssimo. O par não é um ponto físico no cérebro. Não é algo que um neurocientista vai encontrar num exame, entende? É um fenômeno relacional. Tem a ver com a forma como a consciência se foca num contexto específico. Não é sobre biologia, é sobre foco. Agora a parte mais fascinante. Esse ponto de foco, essa gota, ela não fica parada, de jeito nenhum. Ela está em constante movimento o tempo todo. E é isso que nos leva para essa ideia maravilhosa da dança da realidade. É isso mesmo, o par nunca está parado. A cada respiração que a gente dá, a cada pensamento que passa pela mente, cada emoção que a gente sente, ele se move. Ele se desloca, expande, contrai. O que isso quer dizer na prática? Que a nossa percepção da realidade não é nada estável. Ela está mudando sutilmente a cada milissegundo. E olha que legal essa imagem. Ela mostra perfeitamente os 3 estados principais dessa dança. Primeiro, a gente tem a contração. Esse é o nosso estado padrão, digamos assim. É a sensação de um eu bem definido, rígido, separado de todo o resto. Depois vem a expansão. Sabe aqueles momentos de clique, de um insight profundo, ou um déjà vu, aquela sensação de unidade com tudo? Isso é o par se expandindo. E por último temos a dissolução, que é a experiência direta da totalidade. É quando a gota, por um instante, volta a ser o oceano. Tá, isso tudo pode parecer meio abstrato, né? Uma dança cósmica. Mas como é que isso aparece no nosso dia a dia? A verdade é que os sinais dessa dança estão em experiências que todo mundo já teve. Pensa só, quem nunca foi dormir com a cabeça a mil, cheio de preocupação, ansiedade, sentindo o peso do mundo nas costas, para no dia seguinte acordar com uma sensação de calma, de clareza, que parece que veio do nada? O que aconteceu aí no meio? Então, a explicação dentro dessa lógica toda é que o par simplesmente mudou de lugar durante o sono. É como se a consciência tivesse levantado âncora e se fixado num outro ponto, num contexto relacional diferente, mais harmonioso. E pronto. Ao acordar, toda a percepção da realidade mudou junto. E o déjà vu, aquela sensação estranhíssima, mas ao mesmo tempo super familiar, a certeza absoluta de que eu já vivi isso aqui antes. De onde vem isso? A ideia aqui é que o déjà vu é uma oscilação, uma vibração muito rápida do par. Pensa nele pulando entre 2 contextos relacionais que são quase idênticos. Isso cria uma espécie de eco, uma sobreposição na nossa percepção. E daí vem essa sensação esquisita de repetição. E vamos falar de algo mais profundo, a crise existencial. Aquele momento que pode ser bem desorientador, né? Quando a nossa identidade, a história que a gente conta sobre a nossa vida, de repente parece que não faz mais sentido nenhum. Olha que interessante. Essa perspectiva muda tudo. Ela sugere que isso não é um colapso, é uma expansão. É o par se alargando tanto, mas tanto, que a âncora que nos prendia àquela história familiar do eu
acaba se soltando. E aí a gente consegue ter um vislumbre da fluidez que existe por trás daquela identidade que parecia ser tão fixa. Ok, tudo isso é muito legal, mas e daí? Qual é a implicação prática disso tudo? Se o eu é só um ponto de ancoragem temporário, como é que isso muda o jogo da vida? E a implicação é, uau, profunda. Pensa em tudo que a gente considera como a nossa essência, a nossa personalidade, as nossas memórias, até os traumas e as crenças. Tudo isso pode ser, na verdade, apenas as características do ponto onde o par está ancorado agora. Elas dão uma sensação de continuidade, claro, mas não são uma estrutura permanente e imutável. E as consequências práticas disso na vida são gigantescas. Primeiro, libertação. A dor, o sofrimento, eles deixam de ser quem eu sou para ser apenas o onde eu estou. Perdem a força porque são só um contexto, não uma verdade final. Depois, soberania. A gente ganha a capacidade de, conscientemente, mudar o nosso par para contextos mais elevados, mais harmoniosos. E por fim, fluidez. A vida deixa de ser aquela luta constante e se torna o que ela sempre foi, uma dança. E essa frase final amarra tudo de um jeito perfeito. O par é o mecanismo da brincadeira da Lonorava consigo mesma. Ou seja, toda essa experiência de ser uma pessoa separada, com nome, história, no fundo, é um grande jogo cósmico. É a própria consciência se divertindo, brincando consigo mesma, se experimentando de infinitas formas diferentes. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. E se a vida não for um problema que a gente precisa resolver, mas sim uma dança para ser experimentada, a dança linda e constante entre a gota e o oceano, entre o nosso pequeno ponto de foco e a totalidade infinita?